Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Nós estamos na semana de oração. Estamos tendo esse período de oração, né? Estamos aqui orando ao Senhor. E sabemos que a vitória, a nossa vitória, ela está quando a igreja, ela ora. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós clamamos ao Senhor. E a gente vê desde Atos dos Apóstolos como que a igreja ela vivia estava sempre aprendendo a palavra, vivia em comunhão, e a palavra de Deus também fala que eles estavam sempre em oração. E hoje eu quero estar trazendo aqui uma palavra sobre intercessão. Não sei se vou trazer todos os dias, né, aqui, mas eu quero hoje estar abordando esse tema. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: E amonesto, pues, ante todas as coisas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conhecimento de la verdade. Então aqui, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo dando uma instrução a Timóteo, e que com certeza Timóteo, que estava também ali à frente do povo de Deus, ele ia instruir o povo de Deus a essa revelação, a essa palavra que foi dada pelo apóstolo Paulo, e que hoje chega a nós, não fica apenas para Timóteo, para aquela igreja da época, mas chega a nós. E aqui a palavra diz assim: amonesto ante todas as coisas. E quando o apóstolo Paulo ele usa esse termo aqui, antes de qualquer outra coisa, antes de todas as coisas, essa expressão, ela não está na Bíblia à toa. Ele diz, olha, amonesto ante todas as coisas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Aqui são formas diferentes de orar. Aqui ele fala sobre rogativas, aqui ele fala sobre oraciones, peticiones, acciones de gracia, e aqui ele diz, por todos os homens. Então quando a gente nós vemos numa reunião como essa, nós devemos aprender a fazer isso aqui, rogar ao Senhor, clamar a Deus, por nós, por nossa casa, por outras pessoas, pelos nossos parentes, sabendo que Deus ele está escutando as nossas orações, orações, petições e ações de graça. Agradecer a Deus também. Deus ele não quer apenas que nós venhamos estar aqui rogando, pedindo, né? Eu já tenho falado bastante em outras reuniões sobre a questão da petição, e que é tão interessante que existe servos, existe irmãos que ainda nem a esse nível da oração de petição chegou ainda. É uma pena isso aí. Às vezes nós contamos tanto testemunho de como Deus começa a escutar as nossas orações. Hoje pela manhã eu estava procurando um livro, né? E eu fui lá atrás onde está as caixas lá, que está nossos livros ainda, tudo dentro de caixa, né? Eu comecei a procurar os livros, e aí eu peguei um livro que fala sobre oração. Quando eu peguei o livro ali, me deu vontade de ler de novo aquele livro. Acho que eu já li umas 6 vezes aquele livro, não lembro quantas vezes eu já li. Mas eu peguei o livro assim, já me deu vontade de novo. Que eu lembro a primeira vez que eu li aquele livro que falava sobre oração, como que impactou meu coração. Eu li um livro do pastor Pan Yu Shu, David Yong Shu,
que o nome do livro é A Oração, a Chave para o Avivamento. Eu lembro que eu li esse livro em 1997, uma das nossas viagens que nós fizemos aqui, nós fomos lá para o Ceará, e eu cheguei, eu estava meu coração estava tão cheio de vontade de querer buscar mais a Deus, de aprender mais de Deus, que aquelas férias inteiras foi praticamente eu lendo o livro. Eu achei aqueles livros ali na casa do meu avô, né? Estava tudo empilhado lá, guardado. Eu catei aquele livro, eu lembro, peguei aqueles livros, coloquei dentro de uma mochila da casa do meu avô Dourado, e eu fui para a casa do meu avô Nogueira. E lá atrás da casa dele tinha um quartinho. E eu lembro que eu entrei naquele quartinho ali, era um quarto do lado, era onde às vezes meu avô ficava ali orando e lendo, e tinha um outro quarto do lado de cá, e eu ficava do lado de cá, fazendo o quê? Lendo, enchendo meu coração. Isso em 96, 97, mais ou menos isso aí. Mas quando eu estava lendo aquele livro, o irmão falando sobre oração de petição, sobre você orar a Deus, e Deus ouve as nossas orações. Quando eu li aquele livro ali, Deus encheu o meu coração. Para que o Senhor encheu o meu coração? Justamente para orar a Deus e buscar a Deus em oração, em clamar ao Senhor. Foi quando, naquela época, eu lembro que o meu coração estava cheio da presença de Deus, em relação à oração, que eu comecei a buscar a Deus em oração. Eu comecei a ter naquela época experiências com Deus em relação à oração. Se nós aqui, muitas vezes num culto, a gente faz faz uma pergunta aqui: quantos são os irmãos que já tiveram experiências com Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus, e de pedir a Deus por alguma coisa, e você vê a mão de Deus? A tristeza, eu acho que pouca gente vai levantar as mãos, porque hoje, cada vez mais, as pessoas elas estão vivendo um cristianismo muito nominal, um cristianismo muito de ir para a igreja apenas domingo e fazer meu compromisso de cristão. Não existe um relacionamento verdadeiro com Deus. É uma tristeza isso aqui. E a palavra de Deus, ele diz que nós devemos buscar a Deus em oração, petições e ações de graça. Nós devemos orar a Deus, nós devemos buscar a presença de Deus, agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito por nós. E muitas vezes nós oramos a Deus por determinadas coisas, clamamos ao Senhor, e quando o Senhor ele responde às nossas orações, nós também esquecemos de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. E a palavra de Deus segue mais adiante, pelos reis. E quando entra aqui essa questão aqui, ele fala, é interessante essa expressão, antes de todas as coisas, nós devemos orar pelos reis. Sabe, é muito comum, quando a gente dobra os nossos joelhos, nós estamos tão carregados com os nossos problemas, e nós esquecemos de orar pelas autoridades, orar pelo prefeito da nossa cidade, a gente orar pelo governador do nosso estado. E a palavra de Deus diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência. Quem são as pessoas que estão em eminência? Pessoas que estão em eminência são prefeitos, vereadores, concejales. Aqui no Paraguai nós temos os concejales, né? No Brasil nós temos os vereadores. Quem são outras pessoas que estão em eminência? O juiz da cidade, os juízes, os fiscais, os promotores públicos. São pessoas que estão sob autoridade. E toda a cadeia de autoridade, a gente vai vendo aqui numa sociedade, a gente pode olhar num colégio, numa universidade, você tem um reitor, no colégio você tem uma diretora, numa sala de aula você tem uma autoridade ali que é o professor. Outra pessoa que nós temos também autoridade, que a Bíblia fala que são autoridade, a polícia da nossa cidade. A Bíblia fala em Romanos capítulo 13, né? Quem tem dúvida em relação a isso, é só você ir lá para Romanos capítulo 13. A Bíblia diz que os policiais, eles são autoridades, são ministros de Deus.
né, que estão ali colocados por Deus para cumprir a vontade do Senhor. Nós devemos orar pela nossa polícia. Nós estamos aqui numa fronteira, né, nós estávamos aqui orando, clamando ao Senhor, uma fronteira de muito problema, conhecido isso tanto do lado do Brasil quanto do lado do Paraguai. Quando você entra para o Paraguai, você está lá dentro, em qualquer departamento aí, quando você fala que é de Pedro Juan Cavalheiro, o pessoal já meio que se assusta, né? O pessoal fica assustado, né? Você é de Pedro Juan Cavalheiro? Né? E se você está para dentro do Brasil, mesma coisa, o pessoal Ponta Porã, conhecida. Então nós como igreja, nós devemos orar pelas nossas autoridades. A Bíblia também nos mostra que nós devemos orar pela nossa cidade. E a oração não é uma coisa que você faz religiosamente e fica por isso mesmo. Existe o resultado. E a palavra de Deus diz assim: porque isso é bom e agradável, versículo 3, e agradável, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Deus, ele se agrada quando nós nos preocupamos, como igreja, nós nos preocupamos para orar pelas nossas autoridades. Enquanto você está na sua casa, nós estamos na nossa casa, existem pessoas que estão no meio da rua, dentro muitas vezes de uma viatura, ou andando para cima e para baixo aí, trazendo a ordem, a lei e a ordem para a nossa cidade, né? Quando tem uma situação de um roubo, de gente fazendo alguma coisa assim, são essas pessoas que vão aparecer, e elas têm que fazer o trabalho delas, e a Bíblia fala que são ministros de Deus. Quando tem um problema, um pepino na cidade, todo mundo vai na porta de quem? É do prefeito da cidade. Tem uma catástrofe, vai para onde? Vai todo mundo na porta do prefeito. Então são autoridades, coisas que muitas vezes a carga da responsabilidade não está sobre a minha vida nem sobre a tua, mas quando o pepino chega, vai para cima de alguém e são das autoridades. Então nós devemos orar por elas. E a Bíblia diz mais, no versículo 4, o qual, sobre o resultado da oração, né? Ele diz aqui, pelos reis, por todos que estão em eminência, completando aqui o versículo 2, para que vivamos quieta e repousadamente em toda piedade e honestidade. Quer dizer, nós devemos orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades, e vai ter um resultado disso aqui. Qual que é o resultado? Para que nós possamos viver quieta e repousadamente. Se nós temos autoridades que estão olhando pela igreja, que estão olhando pela sociedade, que estão olhando, né, para nossas vidas, cuidando, fazendo o seu trabalho, o resultado da oração é justamente isso aqui, que vivamos quieta e repousadamente. E no versículo 3 ele completa, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E para a gente finalizar, o qual quer que todos os homens sejam salvos. Eu estava em casa pensando sobre esse versículo, né? Eu estava aqui pensando sobre esse versículo. Quer dizer, a igreja, quando ela começa a orar, ela ora pela autoridade, começa a ter um reflexo na sociedade. A igreja ora pela autoridade, existe um reflexo da sociedade, e o resultado disso é o que é? O resultado é, a palavra de Deus fala, salvação. E por que existe salvação? Porque o manifestar de Deus, o agir de Deus, a própria sociedade começa a sentir. Eu não sei, eu vou finalizar, não sei se vocês lembram, mas eu lembro bem dessa situação, mais ou menos no ano de 97, nós estávamos aqui na fronteira, né? E estava tendo muita morte, né? Estava tendo muita... Eu lembro de uma situação que aconteceu que a gente foi lá na linha a gente foi para ligar para o pessoal do Nordeste do Brasil. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, acho que minha mãe esqueceu as fichas, que a gente ligava no orelhão, né? Era da época do orelhão aí. Aí a mãe esqueceu as fichas em casa, né? A gente tinha comprado umas
A gente comprava assim, umas tiras de ficha assim, para poder ligar para o pessoal lá do Ceará. E aí, como ela esqueceu, nós voltamos para casa. A gente morava, deixa eu ver, acho que era lá perto do Cabo Casa de Câmbio Chaco, né? Lá em cima. Lá. Aí nós voltamos em casa, pegamos as fichas. Quando a gente volta de novo para o Orelhão, que era bem na linha, tinha um monte de polícia lá. Tinha polícia, tinha... Só sei que a gente só deu tempo da gente sair dali, ir lá em casa, pegar as fichas. Quando a gente volta, tinha dado um tiroteio, tinha matado tinha morto ali umas 5 pessoas. Eu lembro de uma mulher que estava morta no chão, tinha um rapaz assim, outro lá. A polícia estava chegando, jogando pano em cima. Daqui a pouco veio o camburão do IML, né, do hospital lá, e já levou. E estava uma situação assim, Flávia, muita violência, né? E eu lembro da época quando os pastores da cidade, um começou a mandar mensagem para o outro. E os pastores começaram a coordenar para orar pela fronteira, para interceder pela fronteira. E as igrejas começaram a fazer oração. Eu lembro que nós fomos até participar dessa oração pela fronteira na igreja Betel. Tinha uma igreja perto lá de casa, um salãozinho, uma congregação. E o irmão marcou as datas ali de oração para a gente poder orar pela fronteira, né? E nós ficamos ali orando pela fronteira, cumprimos ali aquela semana de oração, clamando pela fronteira. Sabe, amado, impressionante que depois daquela situação, a gente viu o operar de Deus, o agir de Deus. A gente viu como que o Espírito de Deus, ele agiu na fronteira, trazendo paz para a fronteira. E pelo menos para mim, eu pude perceber aquilo ali, pude ver aquilo ali, como que Deus agiu, porque isso aí são espíritos malignos. E para que nós possamos ter vitória, nós devemos orar ao Senhor. Amém? Então essa a intercessão. Cara, nós estamos aqui na semana de oração, né? Quando nós estivermos aqui orando, nós devemos orar pela nossa fronteira, né? Esses dias aí, a gente vendo aí pelos noticiários, né? Tanta morte, cada vez que você abre o Facebook ali, vê as notícias, a gente fica vendo morte, a gente fica vendo violência e tanta coisa, e é responsabilidade da igreja, mediante o que nós encontramos aqui na palavra, orar pela cidade, orar pelas autoridades, orar pela paz da nossa cidade, né? E é isso que o Espírito Santo pede de nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus.